falei do culto cristão na igreja primitiva, e aí eu vou falar hoje sobre os métodos missionários da igreja primitiva, se der a organização da igreja, e aí tem um outro tópico, as origens da arte cristã, que é tirado do livro do Gonzalez. Então, olha lá, os métodos missionários. O enorme crescimento, aqui ele vai trabalhar como que a igreja crescia, como que a igreja primitiva crescia, qual que era a forma de evangelismo dela, que fez com que ela se expandisse enormemente. Que hoje nós temos um enorme problema nos dias atuais, né? Como é que nós evangelizamos? Como é que nós somos uma igreja missionária? Hoje é o maior problema que nós temos, né? O enorme crescimento numérico da igreja nos primeiros séculos nos leva a perguntar que métodos missionários empregou a igreja em sua expansão. Porque a igreja primitiva cresceu muito, né? Você pega ali o livro de Atos, você vê que ela vai crescendo de forma poderosa, né? E a resposta pode surpreender-nos. Lembre que ele é um historiador, então o historiador ele vai buscar todos os dados que ocorriam ali para ele montar a história, né? Para ele relatar a história. A resposta pode surpreender-nos porque a igreja dos primeiros séculos não conheceu os cultos evangelísticos que se tornaram tão comuns durante os 2 últimos séculos. Os cultos evangelísticos são origem recente, né? Para nós. Cultos evangelísticos saem na rua, na praça, Billy Graham, estádios, né? Esses são os cultos que foram muito fortes no Brasil, como nos Estados Unidos também, né? Que fazia grande evangelismo. Aqui ele vai falar que isso não ocorria na igreja primitiva. Claro que não, né? Como que ocorria? Era perseguição, os caras iam lá fazer culto evangelístico, né? As arenas colocavam os mártires para serem devorados por leões, né? Então, isso não ocorria. Então, lá, pelo contrário, na igreja antiga, o culto, como já indicamos, consistia principalmente na comunhão. Aqui a gente trabalhou ano passada como que a igreja do primeiro século ela tinha muito forte a questão da comunhão. Então, ela se reunia, tinha comunhão, da comunhão gerava a adoração. A consequência era a adoração. Então, os irmãos eles tinham comunhão, eles se reuniam e eles conheciam realmente uns aos outros. E aí a gente fez o paralelo dos dias atuais, que as pessoas, elas vêm à igreja, elas vão à igreja, né? Elas não conhecem ninguém, adoram a Deus, a adoração a Deus, e elas vão embora, né? Que é o contrário da igreja primitiva. Primeiro a comunhão gerava a adoração, e não ir para um lugar, adorar e voltar embora para casa. Isso aí não acontecia, né? Então, a igreja primitiva tinha muito forte essa questão da comunhão. Comunhão. Por isso que Paulo fala lá na questão da ceia, né? Você fala, vocês vão tomar a ceia, vocês precisam discernir o corpo. E quem não discerne o corpo, toma para a própria condenação. E aí fala, por isso que há muitos enfermos, fracos e aqueles que dormem entre vós, porque vocês tomam a ceia sem discernir o corpo. Aí qual é a ideia ali? Discernir o corpo é saber que você entra no ambiente de igreja e você faz parte. E você tem uma atitude ali na igreja, que você precisa estar naquele ambiente. E aí, estando nesse ambiente em aliança, você pode tomar a ceia. Você está discernindo o corpo. Não tem nada a ver com discernir os pecados sozinho. Meus pecados. Não, Meus pecados, eu e Deus. Não, né? Exatamente. Não tinha esse, eu e Deus e o irmão. Não. Você está dentro de um corpo, e dentro do corpo existem responsabilidades. E aí, na hora da ceia, você tem que discernir se você está realmente fazendo parte daquele corpo, e isso te dá liberação, né? De você tomar a ceia, porque você faz parte do corpo. Né? Entendeu? É isso que Paulo está falando. Discernir o corpo é isso, não discernir o seu corpo. Né? É discernir o corpo de Cristo. É discernir o que está acontecendo, e aí você fala assim, agora eu posso tomar. Então, é isso que Paulo estava falando, ele estava combatendo essa ideia. Né? Mas se você só adora a Deus, ao mesmo tempo tem algo contra seu irmão,
Aí não adianta, essa não agrada a Deus. É, porque as bem-aventuranças vai falar da oferta. Né? Então, tipo, a oferta está sendo levada, que é esse princípio de adoração, na mentalidade judaica. Né? Sim. É igual aquilo que o Tai mostrou pra gente. O trabalho para eles é adoração. A oferta era uma adoração, o que eles faziam, né? Então, na mentalidade deles, é o que? Não tem como você exercer o eclesiástico, né? Vamos pensar assim, o espiritual, o sacerdócio, se a comunhão está falhando, né? Entendeu? Então a igreja primitiva, ela herda disso aí, né? Ela tem essa herança. A igreja desse século nosso, né? Despreza isso, né? Então eu vou na igreja, adoro a Deus e dane-se, você está do lado, dane-se ela. Continuo fazendo isso aí, né? E toma a ceia e continua, né? É por isso que Paulo fala lá, por isso que tem fraco, enfermo e muita gente que dorme entre vocês. E aí esses termos aí você pode interpretar de muitas formas, né? Fraco espiritualmente, fraco em várias áreas, emocional, espiritual, entendeu? Enfermo, enfermidade espiritual. Por quê? O que gera comunhão? Comunhão gera intimidade, intimidade gera amizade, amizade gera confissão de pecados. Isso é fato, é fato. Você falou, não, estou pensando nisso, pensando aqui, me ajuda. Ou seja, você libera, tanto na psicologia como na Bíblia. Quem fala fica livre, entendeu? Então é cura. Quem não tem comunhão entre irmãos, não tem amigos, não tem amizade, não tem confissão, fica acumulando lixo dentro de si, fica enfermo. Aí é enfermo espiritual, enfermo emocional e às vezes enfermo na questão do corpo, né? Porque a própria psicologia fala, você fica mal no emocional, afeta seu corpo, sua saúde, aí você só vai piorando. Né? Entendeu? Então é a vida da igreja fluindo, e é Paulo falando assim, vocês estão na vida da igreja? É como se Paulo estivesse falando assim, discirna se você está na vida da igreja, porque se você tomar isso aí, você vai piorar. É tipo Paulo dando um conselho, não é condenação. Paulo falando assim, você vai piorar. Entendeu? Então Paulo está falando isso, porque é consequência, você está cada vez mais e mais sozinho, e você vai ficar cada vez mais e mais mal. Né? Então a nossa geração, ela é assim. O cara não liga para nada que está do lado dele, vai para a igreja, adora, toma a ceia, volta para casa. Mas a vida dele é escura, né? Ninguém entra. A gente falou isso na aula passada, não foi? Vida escura, né? Ninguém entra, não consegue saber o que acontece, o que pensa, o que acha, a pessoa some, não sabe, você não sabe nada. É assim, entendeu? E né? Porque ninguém tem contato. Né? Nos últimos dias, só quem anda em bando vai manter o calor da santidade. Já foi em show? Quando tá frio? Fica tudo quente, né? Não, só fica quente lá no meio. No bolo. Porque os lados, você tá ali morrendo de frio. Aí você fala, vamos entrar. Quando você entra, fica quente. Entendeu? Quando você entra, fica quente. Então, nos últimos dias, o calor da santidade, você só vai sentir quando você estiver junto com pessoas com a mesma fé, o mesmo propósito, olhando para o outro, ajudando um outro, confessando pecado e apertando um outro. E aí você fica ali, brasa viva. Brasa com brasa queima. Brasa sozinha, esfria, entendeu? Então, nos últimos dias vai apertar isso, não adianta, entendeu? Quem anda sozinho é leão que foi abandonado, já perdeu o reino, entendeu? Leão velho. Leão velho. Aí ele fica desesperado para caçar e é esses que morrem. Até os animais andam em bando, porque sabe, quanto mais junto, mais forte você fica, né? Então, nos últimos dias, a igreja, quem é esperto vai entender, preciso de você, não gosto de você, mas preciso de você. Você não gosta de mim, mas você precisa de mim. Fica bem comigo. E aí a gente fica junto, se esquenta, você vê em mim o que eu posso fazer que pode me prejudicar e eu vejo em você. Você me fala, na sua frente eu não aceito, mas depois eu reflito e falo, você estava certo, entendeu? E aí a gente vai, porque a santidade ela vai pegar nesse jeito. Né? E a esta só se admitiam os cristãos que haviam sido batizados, que a gente viu na aula passada, que
havia momentos no culto da igreja primitiva, que era o momento da ceia, que só os batizados permaneciam. Aqueles que não eram, eles eram convidados a se retirar. Portanto, o evangelismo não tinha lugar nas igrejas, mas, como indica Celso, nas cozinhas, nas oficinas e nos mercados. Ou seja, o dia a dia da igreja era um dia evangelístico. Eles eram evangelísticos no dia a dia. Ou seja, daqui nós vemos como os puritanos herdaram isso, né? Porque os puritanos eram assim, né? O dia a dia, o trabalho deles glorificava Deus. Então, tudo que eles faziam, a educação de filhos, na cidade, no dia a dia, isso os puritanos, né? Glorificava Deus. Na igreja primitiva, tudo que eles faziam no dia a dia gerava um aspecto evangelístico, né? Era um trabalho sendo feito diariamente e a mensagem de Jesus sendo falada, né? Talvez sua geração, a nossa geração, sua, né? Fica parecendo que eu estou mais velho que você, né? Não vai escapar, não. Talvez a nossa geração não é assim, que você consegue trabalhar no dia a dia, conviver com o cara que é ímpio, você não fala de Jesus. Agora você pegar a geração do seu pai, e os caras tá chato, né? Chato no bom sentido. Pode pegar lá sua mãe, seu pai, meu pai mesmo, se entrasse alguém no caminhão, falava de Jesus. Minha mãe, se eu fosse com um amigo meu, adolescente, parasse na porta de casa lá, que ele me chamasse, quem atendia era minha mãe. E minha mãe chegava e falava assim, quem é você? Aí, daí que eu peguei o quem é você. Viu? Quem é você? Ah, eu sou amigo do Ronaldo. Ah, é, entendeu? E às vezes eu falo, amor, fala pra esperar que eu já vou, né? E minha mãe pegava o cara, meu filho. Você vai na igreja? Não. Agora eu sou amigo do Luiz. E ó, Jesus no cara, ele falava. Aí eu lembro que às vezes os meus amigos me ligavam, ô Ronaldo, vem, sobe aí. Eu falo, não, desce aí, já vou. Não vou aí não, cara, por quê? Sua mãe fica falando de Jesus aí comigo, cara, eu não aguento mais, velho. Porque aonde eles iam, ônibus, lugar que eles iam, falavam de Jesus, os nossos pais. Nossa geração cresceu de um jeito que a gente não se importa, não se importa, você convive com o ímpio, você tá com o cara ali, você serve o cara, você entende que o cara vai para o inferno, mas você... Ah, se for eleito, Jesus acha, entendeu? Deixa para os anjos. Nossa geração perdeu isso aí, perdeu. E a igreja primitiva tinha isso muito forte, né? Como indica Celso, nas cozinhas, nas oficinas e nos mercados, alguns mestres famosos, tais como Justino e Orígenes, sustentavam disputas em suas escolas e ganhavam assim alguns convertidos entre os intelectuais. Ou seja, eles entravam nas escolas e começavam também a falar sobre o Evangelho, né? Paulo fazia isso mesmo. Paulo chegava num lugar, ele ia, disputava, ele ia nas sinagogas, ele ia entre os gregos, ele ia onde as pessoas estavam prestando atenção. Ele ia mesmo e discutia e falava e apresentava Jesus, né? Ele ia mesmo, né? Mas o fato é que, na maioria dos casos, foram cristãos anônimos que, mediante seu testemunho, abriram o caminho à conversão de outras pessoas. Lembra que eu falei que a igreja de Roma apareceu e ninguém sabe quem fundou a igreja de Roma. Só sabe que surgiu e aí Paulo depois escreve para a igreja de Roma, mas eles não sabem. Ou seja, foram cristãos, né? Cristãos foram gerando igrejas, né? Então hoje você tem o quê? Uma igreja, para nascer, tem que ser enviado um líder lá, o cara vai lá e fica lá e sai para evangelizar, para tentar achar as primeiras ovelhas para a coisa gerar, né? A igreja primitiva era cristãos espalhados, espalhando a fé, e aí igrejas começam a surgir, e aí os apóstolos assim, surgiu, e agora o que a gente faz? Agora vocês cuidam, né? E aí começa a escrever cartas, e aí ele vai lá, Paulo vai e começa a levantar obreiros, né, para cuidar, porque aí ele vê, tem os líderes lá e ele começa a levantar. Também sabemos de muitíssimos casos em que a firmeza
E o gozo que os cristãos manifestavam em meio do martírio serviu para atrair outros à nova fé. Ou seja, o martírio, lembra que eu falei? Que o martírio foi tão forte na igreja primitiva que eles começaram a desenvolver a doutrina, não acho que não é doutrina, não pode falar doutrina, mas pode falar um pensamento teológico que seria um dom, o dom do martírio. Então, saiu isso aí, né? Dessa possibilidade, né? Mas eu acho que, gente, acho que esse é muito forte, né? Se a gente pensar na questão calvinista, né? Dos eleitos, né? Ou seja, então os eleitos estão espalhados, lembra? A gente falou, os eleitos espalhados, o cara é eleito e uma hora Jesus vai encontrar ele. E aí tem lá a arena. Os cristãos estão no meio da arena e vão ser devorados pelos leões. E aí tem lá o marido, a esposa, os filhos, está tudo junto. A avó, o vô, estão tudo ali, né? Foram tudo pego e juntado. Na arena, possivelmente teria escolhidos, né? Ou a gente pode pensar que só tinha ímpio. Não, né? Teria escolhidos. O escolhido, que está ali às vezes gritando, vai, 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 quando os leões começam a devorar aquelas pessoas e elas começam a cantar, ou a orar, ou a agradecer, imagina o impacto que gera naquelas pessoas, né? No ímpio, que é o das trevas, acho que ele fala assim, morra mesmo, cante mesmo, morra, né? Mas no escolhido, eu acho que é a hora que ele se arrepende. Meu Deus, né? Que fé é essa? Né? Que Deus é esse? Que glória é essa? Né? Isso é o que os historiadores cristãos defendem contra o ateísmo, né? Que eles falam assim, não, Jesus foi inventado, Jesus foi criado, porque eles precisavam de algo. E aí os apologetas falam assim, que ser humano seria burro ao ponto de ver o seu filho sendo devorado por um leão e ele ia sustentar uma mentira de que Jesus tinha ressuscitado. Assim, não existe isso. Imagine, vamos inventar que Jesus ressuscitou. Beleza, vamos inventar. Aí você é levado à arena e o leão vai devorar os seus filhos e aí você fala assim, não, deixa ele devorar porque eu tenho que sustentar que Jesus foi ressuscitado. Não existe ser humano que faça isso. Se eles realmente acreditavam, porque eles viram que Jesus havia realmente ressuscitado e por isso que eles mantinham a fé em Jesus, né? Também sabemos de muitíssimos casos, né, em que a firmeza e o gozo que os cristãos manifestavam em meio ao martírio serviu para atrair outros à fé. E, ao menos no caso de Gregório Taumaturgo, isto é, o feitor de maravilhas, boa parte das conversões se deu aos milagres dos cristãos. Ou seja, as escrituras relatam milagres que ocorreram na igreja primitiva, mas muitos outros milagres ocorreram. Não havia um domínio, só cura isso aqui. Muitos outros sinais foram feitos, né? Jesus fez muitos outros sinais, né? E o próprio texto fala, né? Quem fala? Qual que é? Lucas? Quem fala? Se fosse escrever... É o final de João. Final de João, se fosse escrever tudo que ele fez, tudo que ele falou, não haveria espaço suficiente. Aí você pensa na igreja primitiva, quando se liberou o poder de Deus. Havia curas e milagres para todos os lados, né? Então a coisa foi andando poderosamente, né? Que é o que deve acontecer nos últimos dias, né? Que é a igreja curando as pessoas realmente, né? Acho que é o Rick Joyner, né? Ele fala que ele teve visões futuras de crianças pequenas, né? Das salas de aula, orando e expulsando demônios dos outros coleguinhas de classe e até das professoras. Entendeu? Teve visões assim, né? Então é o que? Não está mais na mão só de líderes, né? Está na mão da igreja e igreja não tem como você controlar. Um líder tem como você matar, mas a igreja não tem como você controlar. Como é que você vai controlar? A igreja, pessoas espalhadas em tudo quanto é lugar, você não controla. Então o poder ele é imensurável. Entendeu? Ele vai indo de uma forma gloriosa. Né? Então lá, Gregório Taumaturgo era natural do ponto e havia se convertido através do testemunho erudito de Orígenes.
Mas quando Gregório regressou ao ponto e chegou a ser o bispo de Neocesareia, isso, seu grande êxito evangelístico se deveu não a seus argumentos teológicos, mas aos milagres que praticava. Lembre-se, o evangelho da igreja primitiva não era um evangelho teórico, era um evangelho de demonstração de poder. Paulo fala isso com isso. Eu não fui com falas persuasivas, eu fui e demonstrei o poder, porque era poderoso. O evangelho é poderoso, não é um evangelho teórico. Esses milagres consistiam especialmente em cura de enfermos. Também pode surpreender-nos o fato de que depois do Novo Testamento são escassíssimos os dados que temos acerca de missionários no estilo de Paulo ou Barnabé. O estilo de Paulo e Barnabé eram homens que iam para os lugares, pregavam o evangelho e realizavam milagres, né? Eles realizavam milagres, né? Milagres fortes, né? Porque aquela menina que ficava adivinhando, que tinha aquele espírito de adivinhação, que muitos da cidade tinham ela como respeitada, né? Quando ela veio para Paulo, em uma palavra, tirou o espírito de adivinhação e acabou com a missão daquela menina, né? Ou o outro lá, né, que Paulo manda ele ficar cego, né? E a coisa acontece, né? Então, era muito forte os milagres que eles faziam, né? Aquele outro missionário que foi para Irlanda, né? Para Irlanda? Ele foi escravo, né, no barco. Não é esse, não. É um outro lá que derrubou a árvore do Thor lá. Acho que foi para Irlanda. É Thor, é de lá? É da Irlanda, não é? Aí os caras adoravam lá o Deus Thor, entendeu? Aí ele chegou lá, e ele era missionário católico. Aí ele chegou lá, por que vocês estão adorando? A gente adora Thor, que não sei o quê. Como assim Thor? Thor é o Deus, pá. E aí tinha uma árvore do Thor, né? Foi essa que é a árvore do Thor? É. Aí catou uma chave na árvore. Aí caiu a árvore. Aí os caras olhavam e falavam assim, tipo assim, a hora que ele estava batendo, os caras falavam assim, o Thor vai matar você, o Thor vai descer, vai acabar com você. Ele falou, pode vir. E caiu a árvore. Quando a árvore caiu, os caras falavam assim, mas o Thor não fez nada com ele. Aí ele falou, não faz mesmo. E começou a pregar de Deus, os caras falaram assim, o Deus dele é mais poderoso. Aí os caras convertem. Funcionário na Irlanda, não precisa achar o nome dele. Ele acabou com a árvore do Thor. O parágrafo aqui, ó. Por último, devemos assinalar que a fé cristã se difundiu sobretudo nas cidades e que a penetração dos campos foi lenta e difícil, pois não se completou senão muito tempo depois da conversão de Constantino, que era o imperador romano que se converteu, né? Então, você vai notar aí, ó, que os métodos missionários da igreja primitiva eram o dia a dia, O dia a dia, eles estavam ali pregando o evangelho e a coisa estava sendo manifestada através da fala e através de milagres e do poder de Deus, né? O Espírito Santo, eles acreditavam e eles realmente faziam isso, né? Então,